Fala, rapaziada, saudações vascaínas. Vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e vamos explicar no vídeo de hoje a situação do Marrone. A grande notícia do dia para o torcedor vascaíno, muita gente criticando, a atual diretoria por ter aceitado reduzir esses 3% no valor da venda total do jogador ao Midtjylland da Dinamarca, e a gente vai explicar aqui no vídeo de hoje se realmente isso foi benéfico ou maléfico ao Vasco da Gama. Então não perca, logo a gente vai estar explicando sobre isso e tirando, esclarecendo todas as dúvidas para você, torcedor vascaíno, do que realmente aconteceu nessas negociações. Além disso, vamos falar também sobre MT. Ontem, o atleta que foi visto em aglomeração, o Vasco já multou o jogador, ele está afastado e não vai participar do próximo jogo na quarta-feira contra o Londrina em São Januário. E além dessas, muitas outras novidades. Hoje é dia de Vasco-Flamengo, decisão do Campeonato Brasileiro. Falar sobre essa situação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro também, claro, e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já assiste aos nossos vídeos com certa frequência e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Vascaíno ajuda Vascaíno, e eu tenho certeza que você vai dar essa moral pro Vascaíno que tá aqui. E também deixe seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você achou da atitude do MT ontem à noite nessa aglomeração. Você concorda que o Vasco tem que multar o atleta? Discorda? Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre essa situação do Marrone. E realmente muitos torcedores vascaínos não estão conseguindo entender. Será que foi benéfico ou será que não foi? Realmente o Vasco foi muito prejudicado com essa negociação com o Atlético Mineiro. Primeiro, a gente tem que falar sobre o que aconteceu lá no meio do ano passado, que foi a venda do Marrone ao Atlético Mineiro. O Vasco, em junho de 2020, vendeu o Marrone para o Atlético Mineiro, mas nessa venda o Vasco conseguiu ficar com os direitos econômicos do jogador. O Vasco ficou com 20% dos direitos econômicos do Marrone, ou seja, caso acontecesse qualquer venda futura, o Vasco iria receber 20% desse valor. E é isso que aconteceu agora, na semana passada. O Atlético Mineiro vendeu o Marrone ao Midtjylland, da Dinamarca, clube inclusive, que o Evander, cria aqui das categorias de base do Vasco da Gama, está atuando. E nessa venda que o Atlético Mineiro fez ao Midtjylland, o Atlético tem direito a receber 3 milhões nesse ano e 1,5 milhão no ano que vem. E o Vasco, por ter 20%, vai receber da mesma forma. Quando o dinheiro cair, esses 3 milhões de euros, agora nesse ano, o Vasco pega 20% desse valor. E quando cair 1,5 milhão no ano que vem, o Vasco também pega no ano que vem. Porém, o que aconteceu nesse meio tempo? O Atlético simplesmente pediu ao Vasco da Gama e falou que caso o Vasco não aceitasse reduzir os 20% dos direitos econômicos do jogador para 17%, a venda não seria concluída. O Atlético Mineiro não ia vender o Marrone caso o Vasco não aceitasse a redução de 3% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, resumindo, o Atlético Mineiro disse: se você não aceitar, eu não vou vender e vocês não vão ganhar o dinheiro dessa venda. E esse foi o grande problema. O Vasco está com o Pires na mão atualmente e o Vasco, é claro, aceitou reduzir esse valor para ter o dinheiro em mãos nesse atual momento. E vamos lá, para mais um porém, para mais uma interrogação aqui. Porque o Atlético Mineiro tinha a cláusula contratual com o Vasco da Gama que caso no final de 2022 e início de 2023 não conseguisse vender o Marrone para o futebol europeu, o Atlético Mineiro teria que dar ao Vasco da Gama 1 milhão de euros, ou seja, 6 milhões de reais. E com isso a gente vê que realmente o Vasco saiu muito desfavorecido. Porque o Vasco teria direito a receber no final do ano que vem 6 milhões de reais caso o Marrone não fosse vendido. Mas o Vasco preferiu reduzir o valor ali de 3% geral, recebendo somente 4,5 milhões de reais com a venda, do que esperar até o final do ano que vem e o Marrone não ser vendido e o Atlético Mineiro ter que pagar obrigatoriamente 6 milhões de reais ao Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco, por questão de 1 ano e meio de diferença, preferiu perder 1,5 milhão de reais. Foi exatamente isso. O Vasco queria receber de uma maneira ou outra dinheiro do Atlético Mineiro.
ou direto do Galo, por não conseguir vender o Marrone e ter que dar ao Vasco, por cláusula contratual, 6 milhões de reais no final do ano que vem, ou aceitar, né, diminuir, reduzir esse valor e receber 4 milhões e meio atualmente. E o Vasco preferiu isso. E realmente, dessa maneira, o Vasco sai muito prejudicado. Porém, tem realmente um porém aí. O Vasco pode acabar recebendo mais do que iria receber no final do ano que vem. Porque dentro desse contrato que o Atlético Mineiro assinou com o Midland, tem aí bonificação por metas. O Marrone pode receber até 1 milhão de euros, no caso o Atlético pode receber, caso o Marrone venha cumprir metas. E quais são essas metas? Jogar 50 partidas por ano. Se o Marrone jogar 50 partidas nessa temporada atual, o Atlético recebe 1 milhão de euros. Se jogar 50 partidas na próxima temporada, o Atlético recebe mais 1 milhão de euros e vai assim por diante. E como são 3 anos de contrato, o Atlético pode receber até 3 milhões de euros. E pelo Vasco ter 20% de tudo, o Vasco pode receber até 600 mil euros. E esses 600 mil euros é algo em torno de 3,2 milhões de reais. Ou seja, se juntar o valor das bonificações e juntar o valor que o Vasco está recebendo agora com essa venda, o Vasco pode receber mais de 7 milhões de reais. Isso realmente é válido. O Vasco pode conseguir mais aceitando essa redução do que, é claro, esperando o Atlético não conseguir vender e recebendo direto do clube de Minas Gerais. Porém, tem isso. Caso o Marrone não venha cumprir essas metas, o Vasco vai sair prejudicado. Mas caso o Marrone venha cumpri-las, o Vasco sai beneficiado, ganhando quase 2 milhões. Então é aquele famoso ditado, entre a cruz e a espada. Ou o Vasco vai sair prejudicado, aceitando reduzir esse valor com menos 1 milhão, ou o Vasco vai sair muito beneficiado, aceitando reduzir esse valor e por conta dessas metas que o Marrone pode, né, conseguir cumprir lá na Dinamarca, ganhar quase até 2 milhões de reais a mais desse valor que esperaria não reduzindo. Então realmente é isso, entre a cruz e a espada. Vamos tentar ver direito, de uma forma correta, o que está acontecendo. A gente julgar a diretoria, a gente começar a falar sem entender qual é o problema, é muito complicado. É lógico que, na minha opinião, é uma atitude muito ruim. A diretoria realmente não conseguiu pensar, porque o Atlético contratando Hulk, Diego Costa, construindo a arena, tem dinheiro. 3% desse valor não faz falta nenhuma para um clube que está pagando 1,5 milhão de salário para Diego Costa e Hulk. Então, realmente, eles pediram e o Vasco aceitou por estar com o Pires na mão, como é falado. Mas a gente parando a pensar de uma forma futura, o Vasco tende a sair muito mais beneficiado do que de uma forma ruim. Essas foram as notícias, esclarecendo para você. E volto a repetir, vamos ver a notícia de uma maneira correta. Olhar, analisar e realmente ver o que está acontecendo sem antes reclamar. Temos duas opções, temos dois caminhos. Ou o Vasco vai perder 1 milhão, ou o Vasco pode ganhar até 2. Por enquanto, como o Marrone ainda não foi para lá, como o Marrone ainda não cumpriu essas metas, o Vasco realmente sai muito desfavorecido. Porém, lá no futuro, o Vasco pode sair muito bem com toda essa venda e as negociações que aconteceram. Mas vamos lá, se você curtiu, se você entendeu, deixe seu like. Se você não entendeu, a gente pode fazer outro vídeo explicando isso pra você, sem dúvida nenhuma. E deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou disso tudo. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir, que ainda temos novidade. E agora, explicar a situação do MT. Ontem, MT, aí na parte da noite, acabou saindo um vídeo onde ele foi filmado em uma aglomeração, parece ser numa festa, lá na cidade de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, né, na região dos lagos do Rio de Janeiro. E o protocolo do Vasco da Gama deixa bem claro que todos os atletas haviam sido terminamente proibidos de frequentar ambientes fechados com aglomerações e festas para ser respeitado o protocolo da Covid-19. Porém, infelizmente, isso não aconteceu. Da mesma maneira que ocorreu com o Michel no meio do ano, o MT também foi visto em aglomeração, foi visto em festa. Isso foi que realmente filmado. A gente sabe muito bem que isso pode ter acontecido com outros atletas do Vasco da Gama que acabaram tendo sorte de não ter sido filmados por algum torcedor vascaíno. E com isso, o MT acabou recebendo uma multa. O Vasco acabou, né, através do seu departamento de futebol, informando que o MT será multado pela aglomeração e, é claro, pelo esse descumprimento das regras de condutas que o Vasco deixou bem claro que teriam que ser cumpridas por protocolo a todo o elenco.
E além dessa multa, o MT foi afastado. O MT foi afastado aí por até 3 dias das atividades no CT Moacir Barbosa, quando, é claro, até iniciar essa sessão de testes para ver se ele está tranquilo para retornar aos treinamentos. E por conta desse afastamento de até 3 dias, o MT não participará do jogo contra o Londrina. Uma atitude correta, mas para mim poderia até colocar o MT no sub-20 de volta, porque tem que ser respeitada a camisa do Vasco. Isso não pode acontecer. O jogador que foi comprado por 400 a 600 mil reais pelo Vasco da Gama, vem recebendo chances, vem sendo colocado dentro aí do elenco titular várias vezes e não vem rendendo de uma forma correta. Foi um jogador que o torcedor vascaíno colocou muita esperança e até o momento não retribuiu essa esperança que foi colocada em cima dele pelo torcedor. Então realmente é uma situação muito complicada. Essa é uma bagunça que vem acontecendo dentro do clube, porque foram 2 ocasiões, 2 vezes que aconteceram num período muito curto de tempo. Mas mesmo assim, a gente, através do programa Giro Esportivo da Rádio Tupi, tivemos a notícia que o Pássaro, logo que descobriu sobre isso, ligou para o MT querendo saber a verdade sobre o vídeo. O MT confirmou que realmente estava no local, que não teria como, né, desconfirmar isso daí, que está gravado, está confirmado, e o Pássaro na hora avisou sobre esses 3 dias de afastamento e em seguida comunicou à comissão técnica sobre aí a saída do MT, né, durante esse determinado período. E a gente passa muito sobre isso também, sobre a necessidade de um homem de futebol dentro do Vasco. Isso falta. Foi com o Michel, agora foi com o MT e amanhã pode ser com outro jogador. O futebol do Vasco atualmente não tem comando. Ele está totalmente nas mãos do Alexandre Pássaro, que é simplesmente o diretor executivo do Vasco. Realmente, ele é um bom diretor executivo, não cabe a mim julgar ele nesse determinado momento. Porém, dentro do vestiário, esse comando, essa voz ativa, ele não tem. E para ter, precisa de um cara que entenda, precisa de um cara que saiba e conheça o futebol. E, infelizmente, o Alexandre Pássaro, nesse determinado momento, não conhece, não sabe o que ele está fazendo relacionado ao quesito vestiário, futebol, entender e falar a língua dos jogadores. Ele pode ter boas ideias, pode ter boas intenções, mas precisa de alguém superior para que ele seja mandado e não mande, como está acontecendo atualmente dentro do Vasco, que todas as decisões estão totalmente concentradas na mão do Alexandre Pássaro. Uma situação complicada, a gente espera que o Vasco venha tomar as providências maiores. É claro, multar está correto, deixar ele afastado está correto, mas a gente precisa de disciplina, a gente precisa de alguém superior, a gente precisa de um cara que entenda de futebol e coloque respeito, porque atualmente esse respeito não vem acontecendo dentro do Vasco da Gama. E para finalizar o vídeo agora, rapaziada, falar aqui sobre o jogo de hoje. Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Última partida foi nessa quinta-feira, onde o Vasco venceu por 3-1 e o Vasco está aí a poucos minutos, né, de conquistar esse brasileiro em cima do Flamengo. Caso venha perder no máximo de um gol, o Vasco permanece ganhando e vencendo esse título. Um título, é claro, muito importante para a nossa base, que no ano passado conquistou várias competições pelo Sub-20 e já pode começar muito bem agora nesse ano, conquistando também o Sub-17. Inclusive os atletas já destacaram aí a final através de suas redes sociais, todos muito animados pelo que parece. E o Igor Guerra, treinador do Sub-17, falou sobre isso, falou sobre essa preparação e mandou um vídeo aí para o torcedor vascaíno, dizendo que realmente está muito animado e quem sabe pode trazer esse caneco para São Januário. Mais um excelente jogo, os meninos mantêm-se focados, querem entrar para vencer mais um jogo, né? Então acredito que a gente vai fazer mais uma excelente partida. A semana foi muito boa, muita concentração e o rendimento... Então foi isso, rapaziada. O treinador elogiou demais, né? Como vocês viram aí a base. Muito esperançoso que tudo possa acontecer, venha dar certo e o torcedor vascaíno se alegre, pelo menos, com uma conquista da base forte como ela é conhecida. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. A gente trouxe as novidades, explicou essa situação do Marrone, que realmente é difícil de entender. Falamos sobre o MT, falamos sobre essa final importante do Sub-17. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para o nosso crescimento. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativem também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você e principalmente deixe o seu comentário sobre o que você achou dessa atitude do Marrone, do MT, da diretoria. Deixa aqui a sua opinião, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo? Esse foi o vídeo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira e, é claro, saudações vascaínas.